Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Como estamos? Gente, é um prazer estar aqui. Meu nome é Poliana Brito, sou professora de artes e eu estou aqui hoje pelo Conexão Escola para nós aprendermos mais. E aí, vem comigo? Deve estar estranhando, né? Porque hoje eu saí lá do estúdio e estou aqui, gente, no Memorial do Cerrado, ao vivo para conversar com vocês. Gente, o Memorial do Cerrado é um museu fantástico. E nós estamos começando hoje um projeto incrível que eu estou super feliz, quero super agradecer aos nossos parceiros, que é da gente conhecer os museus que ficam na nossa cidade. E você, conhece algum museu? Já foi em algum museu? Muita gente pensa que museu é um lugar chato, sem graça, onde só tem coisa velha. Ai, Poliana, eu não tenho interesse nenhum por museu. Olha, não sabe o que está perdendo. O Memorial do Cerrado, para você ter ideia, foi eleito em 2008 o espaço mais bonito de Goiânia. Então, se você não conhece esse lugar, você simplesmente está perdendo um dos lugares mais bonitos, um dos cartões postais da nossa cidade. E além de ser um lugar muito bonito e muito legal para visitar, para passear, para conhecer, é aqui também que vai contar muito da nossa história e da história do nosso bioma, que é o Cerrado. Esse espaço, como o próprio nome diz, Memorial do Cerrado, foi feito para a gente entender como que o Cerrado surgiu. Desde o inicinho, há milhões de anos atrás, quando ele surgiu, passando pela megafauna, passando pela pré-história, passando pelas nações indígenas que aqui viviam, como os Timbira, passando, por exemplo, pelas vilas dos primeiros colonizadores que chegaram aqui. E aqui, nesse momento e nessa aula, eu vou te apresentar um quilombo. Já ouviu falar em um quilombo? Pois é, gente, existem quilombos ainda hoje. Pois é, sabe como que surgiram os quilombos? Um quilombo é um espaço de escravos fugidos. Ó, vem comigo que eu vou te explicar. Contei ali para o pessoal da outra turma que as fazendas desse período eram espaços que tinham que se autossustentar, no mínimo. Elas precisavam manter o básico. Gente, era muito trabalho. Tinha que produzir a cana, tinha que cortar madeira, tinha que produzir o sabão, tinha que produzir alimento, grandes plantações de algodão. Pois é, gente, era muito difícil e por isso existia muita mão de obra escrava. Muitos escravos vieram para cá também, para o interior do Brasil, para trabalharem nessas fazendas e nesses espaços. E, gente, o detalhe é que não era fácil. Era o período da escravidão. Era uma vida muito difícil e muito sofrida e eles passavam por uma série de castigos físicos, de agressões e muitos não aguentavam e muitos tentavam fugir e acabavam conseguindo para espaços como esse, que é um quilombo, né? Espaço de escravos fugitivos. Outro detalhe importante, gente, é entendermos a arte e a cultura desse povo. E sempre que alguém quer dominar um outro povo, né, um outro sujeito, uma outra nação, começa fazendo o quê? Tirando e tolhindo a sua cultura. Então os negros, os escravos, eles não tinham o direito de ter uma valorização da sua cultura, não podiam muitas vezes ter liberdade religiosa, não podiam ter suas danças, seus festejos, suas culturas, sua língua. Tudo isso lhes era cerceado, lhes era tirado. Então quando eles vinham para os quilombos, eles podiam voltar até a sua religiosidade, a sua arte, a sua cultura, a sua dança. E a arte africana, fala muito sobre isso. E como que era um quilombo? Vamos conhecer? Vem comigo? Vamos lá? Quando eles fugiam para os quilombos, a primeira coisa que eles se preocupavam era com a segurança desse espaço. Então eles colocavam uma série de armadilhas para que ninguém pudesse chegar até o quilombo. Outro detalhe, tá vendo, ó? Tinha até ponto de observação. É isso aí, para vigiar, né, a guarita, para não permitir que ninguém chegasse próximo ao quilombo. Eles eram fugitivos e se eles fossem pegos, os piores tipos de agressões físicas seriam realizados com eles. Essas casas, gente, também precisavam, esses espaços, serem autossustentáveis. Então aqui a gente pode ver que eles tinham toda uma preocupação que com a água, de ter água nesse espaço, com a produção de alimentos. Então muito do que a gente viu em outros espaços aqui do museu, da vila, por exemplo, eles tinham aqui, porque eles tinham que produzir a sua própria alimentação. As casas também eram feitas de barro e pau a pique. Eram casas simples, mas enfim, eles conseguiam viver dentro desse espaço com liberdade.
E isso era muito importante. A gente acha que não, gente, mas ainda existem centenas e centenas de quilombos espalhados pelo Brasil. Espaços que se perpetuaram no tempo, culturas onde elas encontraram um caminho para valorizarem a cultura ancestral e a ancestralidade desse povo. Vamos conhecer uma dessas casas por dentro? Vamos lá? A arte africana e a arte de cultura africana, ela fala muito da utilidade, ela é muito utilitarista. E é por isso que ela também foi muito proibida nesse período, né? As máscaras africanas e todos os outros elementos da arte africana falam muito de coisas que também são usadas no dia a dia. E essas populações sentiam muita falta disso, né? De poderem se permitir ter a sua religiosidade, desculpa, sua cultura. Eu tô aqui em uma dessas casas pra gente ver um pouco. Então, ó, são casas de barro, feitas de pau a pique, de madeira. Casas muito simples, mas é incrível como tem um ar, gente, gostoso, são frescas, né? É incrível como é uma tecnologia tão antiga, mas que permitia e já pensava muito nesse clima quente nosso aqui do Centro-Oeste. Outro detalhe importante é para a gente conhecer, gente, é ver aqui a porta dessas casas. Ó, vem comigo. Você já ouviu falar em planta para espantar o mal-olhado? Pois é, gente, era, né, uma população muito religiosa. Então, sempre na porta das casas existiam algumas plantas que eles acreditavam que afastavam o mal-olhado, como a pimenta, como a espada de São Jorge. Será que isso faz parte da sua cultura? Você tem alguém, uma tia, uma avó que também tem essa preocupação e sempre planta umas plantinhas para afastar o mal-olhado? Você sabe o que é mal-olhado? Pois é, hein, gente? A inveja tá por aí, hein? Fica de olho. Então eles se preocupavam muito com todos esses detalhes. Como a gente viu, a valorização da segurança, tinham que se autossustentar, estavam sempre escondidos, mas aqui era um espaço de resistência e de luta. Né? Era um espaço que eles tinham para conseguir fugirem da vida difícil que eles tinham dentro das fazendas de tantas agressões físicas. Pois é, gente, então deu pra gente conhecer um pouco de como era um quilombo. E outro detalhe importante pra você ver, ó, vou entrar aqui na casinha, no espaço deles, e vou aparecer aqui na janela pra você ver. Hoje casa eram espaços extremamente simples, casas simples, inclusive a cama, gente, não tem colchão, era uma esteira. Imagina dormir numa esteira. Será que isso dá certo, hein? Olha só que cultura e que época diferente. E é por isso, gente, que o museu ele ensina tanto. Ele nos ensina a valorizarmos muitas coisas que a gente não faz ideia. Ele nos ensina a olharmos aquilo que a gente nem imagina. Então existia toda uma população que sofria abusos, agressões e que resolveu se refugiar nos campos escondidos, no meio da mata, e criar cidades e espaços de resistência. E isso eram os quilombos. Existiam quilombos que chegavam a ter centenas de pessoas, como o quilombo dos Palmares. E ainda hoje essas populações, querendo ou não, infelizmente estão esquecidas. Faltam políticas públicas, falta valorização e a gente precisa reconhecer os quilombolas, a sua cultura, a sua ancestralidade, as suas tradições. Nos slides aí para vocês tem uma atividade muito interessante que é para a gente entender também como essa cultura chega para nós até hoje. Existem uma série de alimentos como a feijoada, como a pamonha, como o cuscuz, que a gente nem imagina, mas são de origem africana. E tá aí para você, vai lá, marca lá quais são os seus alimentos preferidos. Essa cultura está sim inserida no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, no nosso jeito de falar, nos nossos jogos, nas nossas danças, nos ritmos, na capoeira. A cultura africana se faz presente hoje, precisa ser valorizada, respeitada e entrar na sala de aula e para a gente ter noção que ela está aí no nosso dia a dia. E você tem algum parente, amigo,
tio, enfim, que foi escravo, que passou por isso, eu tenho na minha família, tenho o maior orgulho. Conversa aí com seus familiares, faz essa entrevista e descubra sobre as tradições africanas presentes na sua família. E aí, gostou de conhecer? Saber que existem quilombolas? Saber que ainda hoje existem quilombos? Pois é. Gente, é uma cultura muito rica e que a gente tem que valorizar, respeitar e conhecer mais. Tá? Foi muito bom conversar com vocês, ter uma aula que fugiu dos muros do estúdio, né? E poder mostrar ao vivo para vocês sobre esse espaço. Tendo a oportunidade, não deixe de vir ao Memorial do Cerrado e até a próxima aula para a gente conhecer um pouco mais. Aquele abraço da professora Poliana e aguardo você!